Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais este nosso momento de discussão aqui. E hoje a discussão aqui é dentro da UTI. Vamos falar sobre o tópico conversa crucial, ou conversas cruciais, tá? Acabei de finalizar aqui uma aula aqui com a equipe de residentes do hospital, tá? Residente de terapia intensiva e clínica médica. Confesso que hoje tá desafiador, certo? Vamos começar aqui mais essa nossa atividade de hoje, tá? E nós temos aqui, tá? Bem, vamos lá, vamos começar, vamos continuar. Na verdade, o tema de hoje você já deve ter passado pela experiência de ter se comunicado ou ter falado, ou em uma conversa com um paciente, algum colega de equipe, ter sentido seu coração bater um pouco mais forte, tá? Acaba que o preparo para se comunicar, o preparo para falar, o preparo desse momento é algo que, de certa forma, nós não temos o preparo. Nós não temos o momento para falar sobre isso, certo? Não temos o momento para dizer adequadamente o que fazer, como fazer, tá? Então esse aqui é um problema que nós temos na nossa formação. É um déficit, uma lacuna da formação do profissional hoje que atua dentro dos ambientes hospitalares ou não, que lidam com pacientes em se comunicarem de maneira adequada com uma família ou com um paciente. Essa semana eu tive uma conversa que demorou aproximadamente 1h e 10 minutos com uma família de alta demanda. As demandas eram tantas, eram tantos questionamentos frente ao tratamento de um paciente que estava em estado crítico na UTI, tá? Um pós-operatório neurocirúrgico, com um despertar mais prolongado, a ponto de chegou a uma situação que eu percebi nitidamente que eles não estavam confiando no tratamento que estava sendo realizado dentro da unidade. Era bem nítido isso, tá? Não havia uma confiança naquilo, apesar de tentarem falar isso, a narrativa estava bem clara de que eu tenho os profissionais e eu tenho a família que está defendendo o paciente. Então nós estamos em pontos opostos, tá? E é exatamente esse conceito de conversa crucial que nós precisamos, que eu preciso que desenvolver em vocês, e vocês precisam estar cada vez mais atentos a essa eventual necessidade. Atentos a esses momentos que são momentos muito delicados e que geralmente eu tenho situações altamente relevantes na nossa vida e que eventualmente eu posso não ter uma conversa adequada. Então, o que é uma conversa crucial? Como reconhecer uma conversa crucial? Como saber se eu estou numa conversa crucial ou numa conversa definitiva, tá? Eu tive o grande prazer de ter sido mentoreado, certo? Ter sido mentoreado por um professor que ele nada mais é do que o que detém os direitos de ensinar o método de conversas cruciais para equipes assistenciais e executivos e tudo mais, tá? Então, acaba que nos seus aprendizados, nas suas aulas e durante conversas pessoais que eu tive a oportunidade de dizer isso, o professor Josmar Arraes, eu pude ter ali momentos que foram momentos extremamente satisfatórios, tá? Porque ali eu pude ver que, poxa, isso aqui está muito mais presente na minha vida do que eu posso imaginar, tá? Quase que diariamente a gente lida com determinadas situações como essas, que são situações emocionais,
tá? Na verdade é um nome técnico de conversas cruciais e que acaba que eu perco essas oportunidades. Então, conceituando o que é uma conversa crucial, ela é caracterizada por 3 coisas, tá? A primeira, é uma conversa onde há um grande interesse. Você tem um grande interesse nisso, a outra parte também tem um grande interesse. Então, observem que eu posso ter uma situação de grande interesse e há uma necessidade ali de uma conversa para isso. Há um grande interesse envolvido naquela conversa. O segundo ponto que caracteriza a conversa crucial é quando eu tenho opiniões divergentes. Então, olha só. Grande interesse é algo que você está extremamente interessado e você tem opiniões divergentes frente àquela situação. E o terceiro e último ponto, fortes emoções. Então olha só o tripé que se forma aqui, uma conversa crucial. Grande interesse naquele assunto, naquele tópico, naquele momento. Opiniões divergentes e fortes emoções. Esses 3 pontos aqui, eles formam o conceito de uma conversa decisiva, uma conversa crucial. O professor Peterson, assim, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas o Dr. Josmar, que foi meu orientador, teve oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele mostrou nitidamente como isso está envolvido hoje na nossa vida. Relacionamentos entre marido e esposa, entre filhos, com pais, com colegas de trabalho, com famílias, com chefe. Observem que essas conversas que definem, na verdade, a sua vida, elas acabam lhe moldando. Nós vivemos diariamente, ou claro que não diariamente, mas nós nos lembramos minimamente de situações que eu passei por um momento como esse. Poxa, isso aqui foi uma conversa crucial. Eu tinha um grande interesse naquele assunto, ou naquele momento. Eu tinha uma opinião divergente e eu tinha uma forte emoção. O coração bateu mais rápido, bateu mais acelerado. E fisiologicamente é gozado você ver isso, porque quando você analisa do ponto de vista fisiológico, você percebe que o seu organismo está despreparado para este momento. Como assim despreparado? Porque acontece um jogo e o nosso organismo, é interessante você entender isso, certo? É por isso que eu estava até conversando com o Túlio acho que foi sexta-feira, que ele falou, Eres, é gozado como o jogo do jiu-jitsu que a gente fala, né? Ele acaba sendo uma metáfora do que acontece na sua vida, tá? Então eu, por exemplo, tenho um jogo muito mais cauteloso, de menor velocidade, mas muita força em determinadas situações, muita manutenção de posição. Ele brincou, e aí, como é na tua vida? Tu não faz exatamente as mesmas coisas, tu não é cauteloso, tu não tem muita força em determinadas posições. Eu fiquei pensando, poxa, de fato é verdade. E o que acontece aqui quando você se encontra com o seu chefe, que ele lhe chama para uma conversa sobre um ponto do seu departamento ou do seu momento, e você tem ali um grande interesse naquela situação, afinal de contas você está defendendo a sua profissão. Mas ele emite uma opinião que é contrária à sua. Ele fala algo que você não concordou. Como é que você se comporta nesse cenário? Porque literalmente você fica agora, tem uma chuva de catecolaminas que entram dentro do seu organismo, que são jogados no organismo com picos de cortisol pela supraadrenal, dando um gatilho o sistema simpático ativado, que lhe prepara para 2 situações aqui totalmente irracionais: luta ou fuga. E é impressionante como eu percebo nitidamente, isso é muito nítido, depois que você estuda e você vê esses mecanismos psicológicos, esses mecanismos mentais, esses mecanismos corpóreos de luta ou fuga, como você percebe isso no dia a dia. Então você ironiza, é uma fuga você ironizar. Você agride, é uma luta você agredir, seja verbalmente. Você leva o seu tom de voz.
Ou eventualmente você se recolhe e concorda e você faz de tudo para sair daquela situação. Como eu disse a vocês, eu passei no último domingo agora, tive uma conferência com uma família, domingo. Olha só, pessoal, domingo, certo? Inclusive esses dias aí, eu tava meio... não consegui fazer uma sequência de stories aqui, sequenciais, porque foram tantas atividades no final de semana, de atividades mesmo, profissionais. Eu tive que visitar a nossa plantação de açaí com o Luiz Eduardo, enfim, várias coisas que a gente fez, que acabou que eu não consegui, mas essa conversa delicada que nós tivemos foi algo bem interessante, entendeu? Porque, poxa, eu estava ali, tinha ali a família, representada ali por uma esposa, por filhos. Estava eu representando a instituição. Nessa hora nós representamos a instituição, cuidado e tudo mais. E tinha um paciente. E nitidamente ali era uma conversa, a conferência assistencial, a conferência que nós realizamos, que é o momento de discutir, é uma situação de grande interesse. E deixa eu falar para vocês uma realidade que vai acontecer. Durante uma conferência, opiniões divergentes podem ocorrer. Na ocorrência de opiniões divergentes, o profissional de saúde, ele é muito emocionado. Eu tenho fortes emoções que ficam ali e lhe agridem, simplesmente porque você faz agora um retorno à sua faculdade, onde você vai ser confrontado com situações de certo e errado. Porque na nossa faculdade nós fomos treinados entre certo e errado. Não existe meio termo. Não existe duas opções. Lembra do seu professor lá? Da faculdade, da graduação? O que ele falou para você? Certo e errado. Ou está certo ou está errado. Não existe opiniões divergentes. Existe uma opinião certa e a opinião do professor. Isso, pessoal, todos nós estudamos assim. Nós fomos moldados durante a nossa graduação para certo e errado. Então, quando eu venho com uma família dizendo que você está errado e você eventualmente entende que você está certo, você vai para cima. Porque você foi preparado para lutar ou fugir. Ou você vai para cima ou você vai fugir. Ou você vai agredir ou você vai sair daquela situação de estresse que você está passando. Então, quando eu tenho uma conferência médica com obviamente grande interesse, entram cenários de opiniões divergentes e tenho fortes emoções, na verdade eu estou diante de uma conversa crucial. E deixa eu contar para vocês, ninguém ensina isso. Ninguém fala sobre isso. Como é que você se comporta quando você está com raiva? Quando falam para você que você está errado? Quando falam para você que o que você fez foi equivocado? O que você faz? Você se esquiva? Você foge? Você fala, não foi eu não. Médico, não foi eu não. Quem fez isso aqui foi a enfermeira. Quem fez isso aqui foi o fisioterapeuta. Quem fez isso aqui foi o outro colega médico que estava no outro plantão. Você já ouviu, curiosamente, comenta aí, você já ouviu alguém que trabalha no hospital em UTI, já ouviu falar isso aí? Hein? Ouviu ou não ouviu? Não. Isso aqui aconteceu no outro plantão, não tem nada a ver com isso aqui não. Não, quem falou isso aqui foi o médico, foi outro médico. Eu não tenho nada a ver com isso. É um jogo de responsabilidade de um para o outro. Lembro até, curiosamente, de Gênesis capítulo 3, quando Deus pergunta para Adão quem foi que te deu fruto. Adão fala que foi a Eva. Quem foi que te deu fruto, Eva? Foi a serpente que tu criaste. Ou seja, a culpa de Deus é tua, que tu colocaste serpente aqui, entendeu? Então, nós desde a formação humana temos a tendência cada vez maior de colocarmos culpas e, na verdade, termos mecanismos de fuga frente a situações estressantes. E, claro, isso é um mecanismo fisiológico. É isso exatamente o que o nosso organismo foi preparado. Então, o que você precisa para resolver uma conversa crucial é uma conversa de grande interesse? Sim. É uma opinião divergente? Sim. Eu tenho fortes emoções envolvidas? Sim. O que você precisa frente a isso? Desbloquear gatilhos para que o seu cérebro funcione melhor.
E por que o cérebro? Porque quando você está diante de uma atividade simpática, simplesmente o organismo ele se prepara para uma fuga ou para uma luta. Ou seja, ele prioriza órgãos vitais que sejam importantes na fuga e luta. Exemplo, sistema cardiovascular, sistema respiratório e músculos. E o cérebro? O cérebro começa a receber 30% a menos de fluxo cerebral, fluxo sanguíneo. Por que ele começa a receber menos fluxo sanguíneo? Por motivos óbvios. Você vai precisar fazer agora decisões simples. Você não vai precisar fazer cálculos numéricos. Não. São decisões simples que você precisa fazer. E são decisões simples, o seu organismo ele está ali pronto para responder, o seu cérebro está ali pronto para responder perguntas simples, tipo sim, não, dicotômicas, verde, azul, laranja, vermelho, direito, esquerda. É isso. E aqui entra um segundo conceito que é importante nós falarmos aqui. São muitos conceitos, mas esse segundo conceito é bem importante. Eu tenho geralmente 3 tipos de problemas que eu preciso resolver. Três tipos de problemas. A minha vida toda ela se consolida com 3 tipos de problemas. Eu tenho problemas simples, eu tenho problemas difíceis e eu tenho problemas complexos. Vou repetir. Geralmente uma vida humana ela se resume a 3 níveis de problemas com classificação. Problemas simples, problemas difíceis e problemas complexos. Tá? O que acontece é que para cada um desses problemas eu tenho uma ferramenta. Ou eu deveria ter um conjunto de ferramentas para tratativas de cada um deles. Um modelo de tratativa para situações simples, um modelo de tratativa para situações difíceis e um modelo de tratativa para situações complexas. O que acontece com uma decisão? Vou dar um exemplo aqui de uma decisão simples. Pelo menos para mim, essa é uma decisão simples, certo? Decisão simples que eu preciso tomar. Tomar amanhã. Olha, qual roupa eu vou treinar jiu-jitsu amanhã? Amanhã é dia de jiu-jitsu de manhã. Qual roupa eu vou treinar jiu-jitsu amanhã? Para mim é muito simples. Eu vou fazer uma escolha simples entre 3 kimonos que eu tenho, branco, azul e preto. E uma hash. Acabou. Decisão simples. Tá? Decisões difíceis. Eventualmente eu posso ter decisões difíceis. Tá? Eu estou diante de um banquete e agora eu preciso manter a dieta. Quais os alimentos que eu vou escolher? Essa é uma decisão difícil. Eventualmente o conjunto de decisões ali que envolvem a dieta, sendo que você está num buffet. Decisões complexas. Quem vai ser meu marido? Quem vai ser minha esposa? Qual vai ser o modelo de educação dos meus filhos? Qual vai ser minha profissão? São decisões complexas. Você observa que eu não posso decidir isso no sim ou não, decisões complexas? O que eu quero dizer para vocês, pessoal, e este é um ponto de grande reflexão aqui, é quais ferramentas você está utilizando para cada uma delas. Decisões simples, decisões difíceis e decisões complexas. Observem que, infelizmente, ou reflitam o que acontece quando eu tomo a minha mesma ferramenta que eu utilizo para tomar uma decisão simples, eu levo ela para uma decisão complexa ou decisão difícil. Vocês já pensaram, se eu fosse escolher como fazer a educação dos meus filhos, ou como realizar a educação dos meus filhos, ou como escolher a minha profissão, ou como escolher a minha esposa, como escolher meu marido, baseado em como eu escolho a minha roupa? E por que eu estou entrando neste tópico aqui, pessoal? Porque durante uma conferência nós precisamos tomar decisões difíceis e complexas. E para tomar decisões difíceis e complexas, o sistema simpático não pode estar ativado. Porque o sistema simpático ele é utilizado para decisões simples, baseado em um modelo de fuga ou luta, direita e esquerda, para cima para baixo, vermelho azul, amigo e inimigo. Simples assim.
Então, se eu tomo decisões difíceis e decisões complexas numa conferência familiar, a possibilidade que eu tenho de fazer, olha a expressão que eu vou usar aqui, uma cagada é muito grande. Pessoal, é muito grande. Porque você vai transformar uma situação de grande interesse, com opiniões divergentes e fortes emoções, numa confusão. Uma famosa arruaça, certo? E aí vai ter que ter outro cenário para reverter a situação. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado, certo? O aprendizado que eu fico, e isso é um exercício quase que diário para mim, é tentar reconhecer esses grandes momentos e tentar e utilizar de gatilhos muito bem já documentados na literatura de como você reconhece os gatilhos quando você está indo para uma via simpática. Opa, reconheci que meu sistema simpático está ativado. Como eu faço para desativá-lo? Como eu faço para realizar um modelo diferente? Tá? Apesar de ser uma situação de luta que eventualmente pode ser... E pessoal, deixa eu falar. A luta faz parte da vida, assim como a fuga. Mas sendo uma situação de luta ou fuga, nós precisamos tomar, infelizmente, durante lutas e durante fugas, decisões complexas. E por isso que o sistema simpático eles tem que estar sob domínio. Sobre o seu domínio mental. Tá? Então, por isso, pessoal, não esqueçam. Conferências familiares podem se transformar em conversas cruciais. Conversas cruciais levam a decisões difíceis e complexas. Decisões difíceis e complexas, eu preciso ter um controle simpático. E não esqueçam que eu preciso ter a habilidade, eu preciso ter a competência de saber quando eu estou numa conversa crucial. Que é uma conversa com grande interesse, opiniões divergentes e forte emoção. Tá bom? Espero vocês no nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, mais um tópico dentro da UTI. Na quinta-feira agora, nós vamos fazer a nossa reunião, só que eu vou ter uma reunião com a equipe da UTI, pessoal. Não sei se vocês sabem, as reuniões com a equipe da UTI eu faço à noite também, tá? Então nós vamos fazer às 21 horas as reuniões, eu vou fazer às 21 horas a reunião com a equipe da UTI, nós temos alguns tópicos para tratar nessa reunião com a equipe que eu coordeno na UTI. E a nossa conversa será depois, dentro da UTI, certo? E aí vai ser após essa reunião, possivelmente às 22 horas, tá? Curiosamente me bateu aqui agora, certo? Você que trabalha numa unidade hospitalar, numa unidade de terapia intensiva, já que estamos falando de dentro da UTI, né? Você já participou de uma reunião dentro da UTI? Sabe para que serve uma reunião ou para que deveria saber uma reunião? Se você quiser disso, olha só, até me lembrei agora, pode ser que o tópico da próxima quinta-feira, se alguém tiver alguma outra sugestão, seja reuniões dentro da UTI. Para que servem? Quais são os objetivos? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos de realizá-la? Tá bom? Espero vocês, pessoal. Tenham uma boa noite, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.